Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Combatendo as Forças Espirituais. Estudo número 2. A Batalha Espiritual. O cristão ingênuo. Antes de começarmos a lidar com os ataques e contra-ataques existentes nesta guerra espiritual entre as forças do bem e as forças do mal, teremos primeiro que explicar a situação em que uma grande parte do cristianismo se encontra. Muitos dos nossos irmãos, embora se perguntados, reconheçam que realmente existe um conflito sendo travado, na prática, vivem como pessoas ingênuas, neutras, recusando a tomar partido nesta batalha. São uma espécie de objetores de consciência do mundo espiritual. Ou pior, esses irmãos vivem como civis, circulando indevidamente em um campo de guerra, recebendo golpes de todos os lados sem reconhecer de onde vêm ou porque estão sendo alvos de algo que imaginam não ter qualquer participação. Como se fossem vítimas de balas perdidas, e os ferimentos que frequentemente sofrem fossem, na realidade, dirigidos a outros. Realmente, eles estão completamente despreparados para o maior conflito que a humanidade já participou. Mas, despreparados ou não, todos eles se encontram no meio do fogo cruzado do mundo espiritual. Deus poderia ter nos entregue ao inimigo, mas não fez. Conforme já bem explicado no estudo anterior, todos os seres humanos fazem parte desta guerra, quer queiram, quer não. Quando Adão e Eva decidiram satisfazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus, e em completa desobediência comeram do fruto que lhes foi claramente dito para não comer, houve um rompimento de relação entre a raça humana e o Criador. Verso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós, de modo que ele não vos ouça. Isaías 59, 2. Ver também Isaías 51, Jeremias 5, 25, Miqueias 3, 4, Lucas 13, 3, Romanos 2, 8 e 9 e Tiago 4, 8. Naquele instante, Deus poderia muito bem nos ter entregue aos cuidados de Satanás, uma vez que preferimos ouvir a ele do que a Deus. O nosso amado Pai poderia nos ter abandonado e deixado que o inimigo fizesse o que bem quisesse conosco, já que, assim como o maligno, nós tornamos servos do pecado e filhos das trevas. João 3:20, Atos 26:18 e 2 Coríntios 4:6. É difícil sequer imaginar o que teria sido de nós se tal coisa tivesse ocorrido. Se o Senhor nos tivesse dado ao príncipe das trevas. Louvado seja o nosso bondoso Deus, cuja misericórdia está além de todo entendimento, que pela sua maravilhosa graça providenciou uma forma de nos resgatar das garras do inimigo e prometeu
nos enviar o seu Filho unigênito, Jesus, para nos salvar. Só existem dois lados nesta batalha espiritual. Ao prometer o envio do Messias, Deus declarou que haveria uma batalha e que o diabo não levaria todos da raça humana junto com ele para o seu destino final, o inferno, como gostaria. Sim, haveria uma batalha, e todo aquele que decidisse se unir à luz e renunciasse à sua lealdade às trevas, Deus o resgataria e o faria um soldado para o bem. Jesus foi enviado, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Atos 26, 18. Só existem dois lados nesta batalha entre a luz e as trevas. Ao nascer, todo homem herda a natureza rebelde de Adão e é, portanto, um inimigo de Deus e um soldado das forças do mal. Verso. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Desde o berço, todo ser humano é um alistado para o exército de Satanás, sem mesmo se dar conta. E, consequentemente, as forças do mal possuem uma imensa tropa à sua disposição entre todos os filhos de Adão. De fato, na sua totalidade, são poucas as pessoas que não servem ao inimigo. Muito embora, se perguntadas, praticamente ninguém concordará com essa verdade. E isso, porém, foi o que o próprio Jesus nos disse. Verso. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Observemos aqui que Jesus claramente delineou apenas dois grupos entre os seres humanos. Um que está com ele e ajunta, e um que está contra ele e espalha. Ou seja, por mais que a pessoa imagine, não existe a possibilidade de que alguém viva de tal forma que não seja um soldado na ativa, ou de Deus, ou do diabo. Ignorar a existência desta batalha ou se manter desinformada não isenta a pessoa de participação. A ingenuidade de muitos cristãos. Este estudo sobre o cristão ingênuo, ou ignorante, ou passivo, ou neutro, não fazia parte do plano original para esta série. Mas senti que era imprescindível incluí-lo. E logo no início, para que os nossos leitores que se encontram nesta situação reconheçam o erro, se posicionem devidamente nesta guerra e o restante da série lhes seja de algum benefício. Pois, que vantagem haveria em se falar de ataques e contra-ataques para alguém que desconhece fazer parte de um conflito? Grande parte das nossas igrejas tem ignorado a existência deste conflito. A maior parte das igrejas atuais ignoram por completo, ou quase por completo, a existência de uma batalha espiritual e da participação, ainda que inconsciente, dos seus líderes e membros nesta guerra. E, obviamente, se a batalha é ignorada, ignorada também é a razão da sua existência e o seu objetivo.
São poucos os cristãos nos nossos dias que realmente entendem que o que está em jogo é o seu futuro eterno. Pois se entendessem, não aceitariam e nem frequentariam o ambiente de celebração e festa que comumente se vê no meio cristão moderno. O que as nossas igrejas têm pregado e o que Jesus pregava. Nestes últimos dias, as mensagens dos púlpitos focam nas bênçãos que os cristãos supostamente recebem no presente. A liderança se concentra em oferecer um ambiente atrativo e excitante através das músicas, instrumentos, luzes, danças, dramas, fumaças e coisas semelhantes. Direta ou indiretamente, ensinam aos seus membros que a vida cristã consiste de um posicionamento passivo e altamente emocional diante de Deus, tendo como principal objetivo a felicidade no mundo atual. Vida eterna e morte eterna, céu e inferno são temas raros, quando deveria ser de fato um ponto permanente nas nossas mensagens, assim como era em todas as mensagens de Jesus. Verso: andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Lucas 8, 1. Verso: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17. Verso: depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre para nós. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Mateus 25, 11 e 12. Verso: então dirá o rei, grego Vasileus, aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, grego Evlogimeni tu patrosmu, grego Clironomísate, o reino, grego Vassilian, que vos está preparado desde a fundação do mundo, grego Apocatavolis cosmu. De novo: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Verso: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24. Verso: os que tiverem feito, grego pieo, o bem, grego agathos, para a ressurreição da vida, grego anastasis zois, e os que tiverem praticado o mal, grego flavos, para a ressurreição do juízo, grego anastasinkriseos. De novo: os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. João 5, 29. Ver também Marcos 9, 43 a 45 e Lucas 13, 28. Muitos cristãos lutam do lado errado. Queridos, depois de ter escrito tudo isso, não posso terminar sem deixar bem claro qual deve ser o posicionamento do cristão nesta batalha espiritual contra as forças do mal. O mais importante é que haja uma definição quanto ao lado que ele se encontra. Este ponto é fundamental, e é exatamente aqui que milhões cometem o erro fatal
em imaginar que estão entre os justos e lutando do lado de Deus, quando de fato são servos desobedientes e estão lutando contra o exército do Senhor. Verso. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, grego, Kyrios. Senhor, não profetizamos, grego, profetevo. Nós em teu nome, grego, onoma. E em teu nome não expulsamos demônios, grego, demônio. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, grego, homologeo. Nunca vos conheci, grego, gnosco. Apartai-vos, grego, aporreo. De mim, vós que praticais a desobediência à lei, grego, ergazomene tinnanomian. De novo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a desobediência à lei. Mateus 7, 22 e 23. O que realmente determina se o cristão é ou não um soldado de Deus? Pensemos um pouco no verso acima. Certamente que, como bons cristãos que imaginavam ser, estes homens e mulheres da igreja não acordavam todas as manhãs conscientes que seguiam a cada dia rumo ao inferno. Certamente que se viam salvos, uma vez que possuíam evidências de que Deus estava com eles, como o dom de profecia, de libertação e de milagres. Após ter dito estas fortes palavras de exortação, Jesus concluiu nos dizendo, assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, eu o compararei a um homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Vemos aqui então, queridos, que ser um soldado de Deus não depende da igreja que frequentamos, não depende de um consentimento mental ou das palavras que saem da nossa boca e, incrivelmente, não depende sequer de sinais miraculosos que Deus realiza através do nosso ministério, mas somente em colocarmos em prática as palavras de Jesus. Ou seja, somente quando obedecemos a tudo aquilo que Jesus nos ensinou, abandonamos todos os outros interesses deste mundo em trevas e o seguimos fielmente, somente então nos tornamos soldados do exército do Senhor. Caso contrário, lutamos a favor do inimigo. Não existe meio termo. Verso. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.